Shalom, queridos amigos de Sião, aqui é o pastor Alexandre. Nós estamos iniciando essa nossa live do encontro dos amigos de Sião, nesse Kabbalat Shabbat, nessa sexta-feira. Lembrando que a Páscoa judaica se iniciou na quarta-feira, né? Então nós estamos na quarta-feira foi a primeira noite, quinta-feira a segunda noite, e essa é a terceira noite de celebração de Pessa, juntamente com a festa dos pães ázimos, Matzot, e também com a festa de Habikurim, que nós vamos estar explicando conforme a gente for entrar no estudo. Muito bem, eu quero compartilhar então algumas notícias para os irmãos estarem sabendo e orando e assim todos estarmos nos envolvendo, né, na vida dos nossos irmãos que estão ou em luto ou celebrando. Bom, a primeira notícia, antes da gente ir para as notícias de Sião, é uma notícia triste, é uma notícia de luto. O irmão Astrocélio, pai do nosso querido irmão Astrocélio Júnior, ele faleceu no início da noite desse dia. Tanto o irmão Astrocélio como a irmã Rose e os demais irmãos estão lá ajudando, né, socorrendo naquilo que é necessário. A irmã dele e também pessoas que estão podendo auxiliá-los. Que Deus console, conforte e guarde os corações. Também nós temos uma boa notícia, a nossa irmã Gláucia, muito amiga do irmão Peter e a irmã Esther, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nasceu a sua netinha, a Victoria. Nós queremos desejar Mazal Tov, a bênção do Senhor sobre essa vida que chega, com que o Senhor dê saúde, graça e renove sobre ela todas as bênçãos do Eterno. Que o Senhor coloque a pequena Victoria como Sara, né, Rebeca, Raquel e Leia na presença do Senhor, tá bom? Muito bem, nós também queremos dar as boas-vindas aqui para o Samuel, Shabbat Shalom, que Deus continue abençoando a sua vida, também o pastor Bira, temos a Sara dos Santos acenando, Deus abençoe, temos também o irmão Ivan nos acompanhando aqui, deixa eu ver quem mais, amém, está desejando aqui o consolo, o Samuel, e que agradável a notícia de saber que a mãe do Samuel está acompanhando conosco também, né, esse encontro virtual dos amigos de Sião. Que Deus abençoe a sua querida mãezinha em nome do Senhor Jesus. Estou vendo aqui os coraçõezinhos, os joinhas. Amém. Todos sejam muito bem-vindos para o Rim Rabaim. Que Deus abençoe ricamente a todos aqueles que já estão conosco nesse encontro virtual dos amigos de Sião, e queremos que a palavra do Senhor fale aos seus corações. Também temos aí a dona Linda e o pastor Thomas, sejam bem-vindos, o casal Gilmer e outras irmãs queridas e irmãos que estão conosco nessa live. Que Deus abençoe, não deixe de dar o joinha, de compartilhar e que possamos fazer crescer ainda mais o grupo dos amigos de Sião. Temos aí a irmã Salma também conosco. Deus abençoe, seja bem-vinda a irmã e a família, e que todos aqueles que são amigos de Sião possam engrossar a fileira aqui do nosso encontro virtual, tá certo? Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. E temos aí também a Priscila, Shalom, Shabbat Shalom para você, Priscila, seja bem-vinda. Então, vamos iniciar com uma oração. Também temos a Marlene desejando Shalom para todos, a Lúcia Oliveira, também seja bem-vinda, José Carlos, boa noite, Erev Tov, irmão José Carlos Costa, que Deus abençoe. A Thaís acenando também, dando um tchauzinho, seja bem-vinda, você e toda a sua família, que Deus abençoe ricamente. Boa noite, irmã Salma, que Deus abençoe a sua família. Vamos ter nesse início uma oração de abertura e assim vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro dos amigos de Sião nesse Kabbalat Shabbat. Olha só, o irmão Wilson também está assistindo. Vamos fazer a nossa oração nesse momento. Deus de Abraão, Isaac, Israel, na tua santa e bendita presença estamos para, meu Deus, esse encontro dos amigos de Sião, em que ouviremos as notícias, vamos orar pela paz de Jerusalém, também vamos compartilhar a tua palavra e vamos aqui responder as perguntas, as dúvidas, curiosidades dos nossos irmãos que participam conosco. Que o Senhor derrame a tua graça e a tua bênção sobre cada um, cada família, cada lar, Senhor, nessa noite de início de Shabat para a comunidade de Israel e para todos nós que participamos. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Shalom
e nos dê dias, ó Deus, de bênção, de vitória, de renovação física e espiritual. E dá-nos a vitória, meu Deus, contra essa pandemia, o Covid-19. Ó Deus, e que sejamos vitoriosos na presença do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos cubra com o sangue bendito de Cristo e nos livre de todo mal. Essa é a minha oração que eu faço, Bashem Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, o Messias. Amém. Muito bem, também temos a Lucineide Sabarreto, seja bem-vinda. O José também, a Lena, boa noite, querido pastor, boa noite, querida irmã, que Deus te abençoe ricamente, seja sempre bem-vinda aqui no Encontro dos Amigos de Sião, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, amém, temos aí a participação de vários irmãos que estão também compartilhando os vídeos. Olha só, o Fabrício, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. A Lia Santos, todos sejam muito bem-vindos nesse encontro virtual dos Amigos de Sião. Bem, vamos para as notícias. O nosso repórter, pastor Thomas Gilmer, mandou as notícias e nós queremos então compartilhar aqui com os irmãos. Bem, a primeira notícia é ainda sobre, né, o Covid-19 em Israel. Vamos atualizar os irmãos. Olha aí, o pastor Nido está conosco, Deus abençoe. André Manuel, Ana Paula, da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos. Amém, seja bem-vinda, minha irmã, a esse encontro dos Amigos de Sião. Bem, a nossa notícia aqui, a manchete traz o seguinte: Israel tem, na verdade agora já está atualizado, 92 mortes por coronavírus e 10 mil já casos pessoas, mais 10 mil infectados. Bem, claro que nós temos aqui um anúncio que o Ministério da Saúde disse que 147 pessoas estão em estado grave, 122 pessoas das quais usam ventiladores e outras 199 estão em condições moderadas, com o restante apresentando sintomas leves. Até agora, 801 israelenses se recuperaram do vírus. Embora as autoridades tinham o propósito de fazer o teste em 10 mil pessoas por dia, eles não conseguiram alcançar essa meta ainda por causa da falta de um reagente essencial aí. Temos a Marlene, também temos a Ana, da família do Joseph, Prorim Rabaim, sejam bem-vindos. Maria do Carme, pastora Genô, Leia Fernandes, aquele abraço. Olha só, o Joseph está conosco aqui, Joseph Neyman, e que Deus abençoe ricamente a participação de todos os irmãos que estão presentes. Então, atualizando aí Israel na questão do coronavírus, infelizmente 92 pessoas faleceram, e na sua grande maioria idosos, né? E claro que nós lamentamos e sentimos muito, vamos orar para a consolação dessas pessoas, das famílias, né? Que Deus possa estar confortando. Também a Aline Paixão está conosco, Deus abençoe, seja bem-vinda. Bom, temos agora uma notícia aqui, a manchete falando, é a fala do presidente de Israel, né, que ele diz: nenhuma praga moderna pode quebrar a tradição judaica, se referindo o Pessa, né, a Páscoa judaica, Reuv Rivlin, que dá essa notícia. E olha só o que ele escreveu: as comunidades judaicas de todo o mundo se uniram para enfrentar esta crise e ajudar os necessitados, né, disse o presidente. Também está conosco a Adriana, Marcelino, oi, shalom, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O presidente de Israel falou no domingo por videoconferência com líderes de todo o mundo judeu, antes do feriado da Páscoa, né, do Pessa, que será comemorado sob a sombra da pandemia global de coronavírus, né, o Covid-19. Os participantes da videoconferência incluíram líderes judeus de Nova York, Itália, África do Sul, Índia e França, além de membros do clero, como o rabino-chefe Efraim Mirviz, não sei como é a pronúncia, do Reino Unido. O presidente da agência judaica, Isaac Herzog, também participou da chamada, e todos desejaram Hag Sameia, né, a feliz Páscoa, né, e falando aí que muitos vão celebrar das suas casas com videoconferências o Pessa. E é realmente inusitado isso, se assemelha muito, né, àquilo que aconteceu no Egito. Cada um tinha que estar na sua casa, com a sua família, sem aglomeração, além dos familiares, e todos assim participaram. Também está conosco, olha aí, a Ivanilde, Shabbat Shalom, Claudeonor, a Nelita Oliveira, que Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, essa é realmente a nova situação, né? Mas ele vai dizer, no final da sua
da sua fala. Agora, mais do que nunca, sinto que somos uma família, com uma história compartilhada, valores compartilhados e um destino compartilhado. Essa é a notícia. Nada nem ninguém pode impedir a Páscoa, uma vez que o Senhor deu para Israel como estatuto perpétuo, ou seja, uma celebração eterna, ano após ano, como diz, né, a expressão bíblica ledor vador, de geração em geração, o povo deveria celebrar o Pêssar. Também está conosco a Elisângela Rocha. Deus abençoe, seja bem-vinda. Bem, e para terminar, nós temos aqui a notícia que o nosso repórter internacional, o pastor Thomas Gilmer, enviou, que tem como manchete: Israel envia elementos essenciais da Páscoa para a comunidade judaica do Egito. Olha que impressionante, existe uma comunidade judaica no Egito, e nós estamos dando aqui as boas-vindas também para o Wagner, que Deus abençoe ricamente. Então, até hoje existe uma comunidade judaica lá no Egito, e olha só que interessante. Diplomatas israelenses no Egito e o Ministério das Relações Exteriores do Estado Judeu estão ajudando a comunidade judaica no Egito a observar o feriado da Páscoa. Lá tem uma sinagoga muito famosa. Nós temos aqui, ó, Natiele, seja bem-vinda. E os irmãos da Igreja Batista Bíblica em Rio Branco, e São Vicente também assistindo aqui o encontro dos amigos de Sião. Olha só, existe uma sinagoga muito famosa lá no Egito, que é a sinagoga chamada Ezra. Então, é uma sinagoga muito famosa que é protegida pelo Estado egípcio. E olha só, o Ministério das Relações Exteriores de Israel lançou uma iniciativa conjunta com a Embaixada de Israel no Cairo e organizações judaicas para fornecer à comunidade judaica no Egito o essencial que lhes permitirá celebrar a Páscoa adequadamente. Então, foram levados alimentos caché lepesa, né, apropriados para a Páscoa, matzot, o pão ázimo, né, lá para o Cairo e Alexandria. Então, aqui realmente uma conexão das comunidades judaicas em todo o mundo para celebrarem os Seder de Pêssar, inclusive no Egito. É bem interessante essa colocação, não é verdade? Bem, esses são, olha só, temos também o Marcelo e também o William assistindo conosco, Bruhim e Rabaim. Sejam bem-vindos a esse encontro virtual dos amigos de Sião. Então, é muito interessante saber que a comunidade judaica, apesar do Covid-19, está aí celebrando o seu Seder de Pêssar, né, sua Páscoa, a Páscoa judaica no mundo todo. E isso é muito importante a gente destacar aqui, porque nada tem impedido que isso aconteça. Também está conosco a Fabiana, seja bem-vinda, juntamente com o pastor Alexandre Tomás. Que Deus abençoe o casal ricamente. Bem, então nós estamos muito felizes que o nosso número aí de pessoas que estão assistindo ao vivo nessa live que estamos fazendo tem crescido, tem aumentado, e eu agradeço aí os coraçõezinhos, os joinhas, né? Não deixe de dar o seu like. E antes de orarmos pela paz em Jerusalém, para essa situação do Covid-19 em Israel e no mundo, deixa eu dar aqui algumas notícias importantes. Olha só, o pastor Ricardo Brito está dizendo: Shabbat Shalom, Hag Pêssar Sameia, Shabbat Shalom, pastor, e seja bem-vindo, o pastor e toda a família. Também, olha só, Shalom, pastor, o irmão Marcelo Gandia e família assistindo também. Amém. Sejam bem-vindos. E vocês têm enriquecido esse encontro virtual dos amigos de Sião. Então, alguns avisos importantes antes da gente orar pela paz de Jerusalém. Primeiro, os amigos de Sião, o Ministério Amigos de Sião, AIME, estão nas mídias sociais. Então, vocês podem nos acompanhar no Instagram, né, Vocês também podem acompanhar o blog Notícias de Sião, Instagram Amigos de Sião, o blog de Notícias de Sião, né? Também você pode nos acompanhar no canal no YouTube, são mais de 100 vídeos com imagens, estudos, perguntas e respostas, né, e pequenos vídeos de Israel, em vários lugares da Terra Santa. Então, eu convido vocês também a nos acompanhar, né, nessas outras mídias sociais. Não deixe de dar o seu like, de dar o seu joinha, de apoiar e compartilhar essas mídias sociais, porque o nosso propósito é edificar a igreja, esclarecer a igreja para que ela entenda
qual é o papel da igreja em relação a Israel e às nações. E também tem uma perspectiva bíblica das profecias, tendo Israel como relógio profético do mundo, tá bom? Então acompanhe, porque nós temos vários estudos que com certeza vão acrescentar na sua vida espiritual e vai te dar uma compreensão dos textos sagrados, dos textos bíblicos, tanto do Tanakh, né, o Antigo Testamento, quanto da Brit Hadashah, o Novo Testamento, tá certo? Então todos estão convidados a participar conosco nessas outras mídias sociais além do Facebook, tá certo? Agora vamos orar pela paz em Jerusalém e pelo Covid-19 que cesse, que enfraqueça no mundo e que as pessoas possam voltar às suas atividades normais com a graça de Deus e a saúde do Senhor. Também temos a Silvia conosco, a Jane também está conosco, que Deus abençoe. Temos nosso querido irmão Moura, Deus abençoe, irmão Moura, shalom para você também. Temos aí a Jeane Crispim, boa noite, irmão, shalom, olha só, nosso pessoal aqui do hebraico, né? Amém, shalom para você também, irmã Helena Carmanhã, que Deus te abençoe ricamente. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai, na tua santa e bendita presença estamos reunidos para orarmos pela paz em Jerusalém, pela salvação do povo judeu no Brasil, em Israel e no mundo, e também rogamos pela proteção do teu povo, Senhor, na face da terra. Guarde-os e livres do mal, Senhor. Também proteja-os contra esse coronavírus, e também contra o antissemitismo. Que, ó Deus querido, nós, como aqueles que seguem ao Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, possam ser amigos de Israel, amigos de Sião, possamos defender e apoiar o povo judeu, ó Deus, contra os ataques que eles sofrem pelo simples fato de serem judeus, ó Pai querido. Rogo, meu Deus eterno, também que o Senhor dê imunidade ao povo da face da terra contra esse Covid-19, Senhor, que tem ceifado vidas. Sabemos, meu Deus, que não podemos fechar os nossos olhos também para as outras pestilências e para as outras enfermidades que têm ceifado vidas também. Rogamos, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia. E reconhecemos também, meu Deus, os sinais das profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Estamos vendo o princípio das dores, a manifestação, ó Deus, o cumprimento de cada profecia que foi dita pelos santos profetas no passado, e acima de tudo pelas palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, em Lucas 21, com os nossos olhos estamos contemplando nesses dias o cumprimento da tua palavra, Senhor, que isso possa trazer temor aos corações, que isso também seja, ó Deus, um instrumento para a salvação de almas, que pessoas possam se voltar para o Senhor e terem as suas vidas, ó Deus, transformadas pelo poder do Evangelho, que possam receber perdão dos pecados, uma nova natureza e a certeza da vida eterna. Ó Pai querido, que esses dias difíceis que estamos vivendo possa sensibilizar os corações e levá-los até Ti, que é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. Tu és Adonai Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que sara. E no nome do Teu Filho amado, o médico dos médicos, o Senhor Jesus, que oramos, ó Deus, por essas coisas e rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quem mais está conosco? Aqui temos o Nicolas Dutra, a Darcy Souza também. Que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos nesse encontro virtual dos amigos de Sião. E feita essa oração, nós também temos mais um aviso importante para aqueles que estão aí se preparando para viajar para Israel. Conosco em agosto, né, dia 30 de agosto desse ano de 2020. Que você continue orando para que todas as coisas se normalizem e seja uma bênção essa viagem de 15 dias. Shabbat Shalom, irmã Thelma, que alegria ter a irmã aqui conosco nesse encontro virtual dos amigos de Sião. Que Deus te abençoe juntamente com os seus filhos, tá bom? E que vocês continuem celebrando o Pêssar essa semana de Matzot, né, a festa dos pães ázimos. Olha só, então, se você quer ir conosco em agosto desse ano, entre em contato no privado, no particular. Vamos trabalhar essa questão, tá certo? Agora, se você quer mais tempo, precisa de mais tempo para se programar, ótimo. Em 2021, nós temos um outro grupo de 10 dias na terra de Israel, tá bom? Esse grupo, agora de agosto a setembro, nós vamos passar em Portugal, vamos ter um dia em Portugal, vamos ter experiência ali um pouco com a história de Portugal, que está totalmente ligada, intrinsecamente ligada com a história do Brasil, mas também vamos passar
pela parte da judiaria, vamos aprender um pouco da presença judaica lá em Portugal, aqueles mesmos judeus que vieram para cá e passaram por Portugal. Então nós vamos estar falando um pouco disso também lá em Portugal, tá bom? Irmã Maria Lisboa, Shabbat Shalom, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Bruhim, Rabaim, todos sejam muito bem-vindos. E feito essas considerações, nós vamos agora para o estudo que nós começamos na sexta-feira passada, que fala sobre o Messias na Páscoa. Então agora nós veremos já dentro desse contexto, né, que falamos na semana passada. Olha aí, temos também o irmão Toninho, Shabbat Shalom, seja bem-vindo, meu querido. E olha só, nós temos nesse estudo, em cima de tudo aquilo que nós falamos na semana passada, agora nós vamos identificar o Messias. Lá em Êxodo 12, em Levítico 23, nós vamos ver a pessoa do Messias. Então nós vamos falar sobre a vida, né, a morte e a ressurreição do Messias, baseado na Páscoa judaica. Temos também o pastor Luiz Alberto. Olá, shalom, seja bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe. O pastor Luiz Alberto tem aí uma ascendência judaica, que é muito bom ter os irmãos que têm a origem judaica que estão conosco, como nós temos dois irmãos, Yosef, conosco, que também são de origem judaica. Que Deus abençoe. Olha só, Evelyn, seja bem-vinda. Shalom para você também, tá certo? Muito bem, então agora nós vamos para o estudo e depois vamos reconhecer as outras pessoas que estão conosco e vamos responder as perguntas, as curiosidades e as dúvidas que você pode ter aí de acordo com a exposição do estudo, tá certo? Então, vamos lá para o que nós precisamos comentar nessa noite, que com certeza vai ser muito interessante. Primeiro, eu quero dar, nessa parte introdutória, olha aí, o pastor Armando Dutra, meu xará, que Deus abençoe, seja bem-vindo, shalom para você, a sua família, a sua igreja, o ministério, tá bom? Que Deus abençoe ricamente, está acenando aí, um abraço e que alegria ter o pastor aqui conosco, tá certo? Bem, então a primeira coisa que temos que saber sobre as festas que Deus deu para Israel, que elas estão sistematizadas lá em Levítico 23. Quando eles entrassem na terra prometida, eles teriam que observar aquilo que Deus estabeleceu ali em Levítico 23, as 7 festas em 3 períodos. O primeiro período é agora a festa da primavera, que nós temos o Pessa, né? A Matzot, o Pessa é a Páscoa, Matzot é a festa dos pães ázimos e Rabicurim é a festa das primícias. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas 3 festas que estão em conexão, né? Elas estão em conexão com a Páscoa, tá certo? Então é sobre essa primeira subida dos israelitas para Jerusalém, de ano em ano, para celebrar lá em Jerusalém as festas do Eterno, as festas de Adonai, do Senhor Deus de Israel, tá bom? Então, quando você pensa nisso, nessa primeira leva, a subida para Jerusalém, lá em Levítico 23, nós temos a sistematização dessas festas. Eu quero compartilhar com vocês, olha aqui a ordem delas. Levítico 23, versículos 4 e 5 nós temos: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aí nós temos o Pessa, olha só, tá bom? E aí a segunda festa, que está em conexão com a Páscoa, versículos 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, se torna um dia de feriado, se torna um Shabat. Não o Shabat semanal, né? Do 7º dia, mas o dia da festa é um Shabat. Ou seja, ninguém trabalha, tá bom? Essa é a ideia aqui. E aí o versículo 8 diz: mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Quando havia o templo, né, eles podiam sacrificar. Do ano 70 para cá, sem o templo, Israel não pode fazer sacrifício de animais, tá bom? Porque senão seria sacrifício aos demônios. Nós também temos aqui o Romã conosco, também o pastor Silvio, Bruhim e Rabaim, sejam bem-vindos. E aí, a outra festa é a festa das primícias. Está aqui no versículo 9, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 10 agora, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra,
que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá, ou seja, ele apresentará, né, em movimento o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. E aí ele fala de trazer também dízima de flor de farinha e o cordeiro que era para ser sacrificado. Bem, então aqui nós temos a festa das primícias, e aqui é muito importante, temos também o pastor Hudson conosco, Diogo, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Bem, olha que interessante, enquanto Pessa no dia 14 de Nissan, e a festa de Matzot, dos pães ázimos, é de 15 a 21, você tem 8 dias, nesses 8 dias você tem a festa de Rabicurim, que é aquela festa que eles só vão poder celebrar depois que eles entrassem na terra prometida e começassem a plantar. Então o primeiro fruto, né, naquele ano, na primavera, era oferecido ao Senhor. Tá certo? Isso são as primícias. Mas olha que interessante, em que dia? No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Em hebraico, Yom Rishon, primeiro dia. E qual o nome que nós damos para esse primeiro dia? O domingo. Então nesses 8 dias de festa tem um domingo. Nesse domingo é a festa das primícias. Então, guarde isso aí, porque nós vamos falar no final do nosso estudo sobre esse assunto que é muito importante. Bem, eu quero dizer o seguinte, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui, eu vou começar falando sobre a festa de Matzot, que é do pão ázimo, porque elas são de 7 dias, né, de festa, né, toma grande parte, e o judeu então tira todo o fermento de casa e só come alimento sem fermento. Nada levedado, nada fermentado, tá bom? Então eu quero começar com essa primeira festa, depois eu vou falar da Páscoa e vamos terminar com o Rabicurim e vamos identificar o Messias nessas 3 festas judaicas, tá certo? Então acompanhe comigo o seguinte. A primeira festa, a dos pães ázimos, pão sem fermento, fala que o povo de Israel não teve tempo de levedar a massa, então eles tiveram que comer a massa sem fermento, tá bom? Isso é o que aconteceu historicamente. Mas qual é o significado profético? O significado profético na Bíblia é que o Messias, que cumpriria essa festa, ele seria uma pessoa perfeita, pura e sem mácula, sem fermento, sem aquilo que corrompe o estado original, né, a massa, que azeda e altera, dando um volume artificialmente. Então, o Messias deveria ser um matzá, um pão sem fermento, tá certo? E quando a gente pensa nisso, nós temos que ir lá para Êxodo, capítulo 12, no versículo 8, e aí olha só o que nós encontramos aqui no texto bíblico, só para reforçar aquilo que lemos aqui em Levítico, mas vamos voltar lá para Êxodo 12, versículo 8, que diz: "E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão." Falamos sobre isso, e aí quando nós olhamos para o Senhor Jesus lá em Lucas 22, 1, ele vai dizer o seguinte: "Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada de a Páscoa." Então perceba que essas 3 festas viram uma só. Bem, o que eu quero dizer então, aqui falando sobre o significado profético dessa festa, eu trouxe aqui para os irmãos, bom, aquele paninho que eu falei que se esconde, né, o afikoman, está aqui nosso guardanapo especial. E eu trouxe aqui para ilustrar para vocês a caixa de matzá, né, de matzot, né, que é o plural, matzot, que é de Jerusalém, né, o pão ázimo. Então está aqui a caixinha e olha só, eu estou comendo pão ázimo essa semana toda, né, nada de pão francês, agora tudo sem fermento. E olha só como é que é. Ela é uma espécie de uma bolacha, né? Vou mostrar aqui para vocês, para todos verem aí, tá bom? Essa daqui é a matzá, tá certo? Agora, se você olhar bem contra a luz, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uns furinhos, isso aqui é muito significativo, tá bom? Esses furinhos são feitos e tem todo o processo para fazer, para não levedar, e esses furinhos ajudam a não levedar, tá certo? Porém, tem um significado espiritual profético para a gente. Bom, como é que o judeu faz? Então, ele na festa, na parte do afikoman, lembra que eu falei que o pão era partido? Então, olha só, ele parte assim, e uma parte que ele partiu, ele vai, né, colocar no guardanapo, eu estou colocando aqui, e vai ser escondido para comer
no final da festa, tá bom? Esse aqui é o aficumã, que só aparece no final da festa. É escondido para as crianças encontrarem depois, tá certo? Como eu mencionei na última live falando sobre o ceder de pêssego. Agora, essa aqui eles comem, né? Então, aqui é um pão sem fermento, você pode comer, tem várias receitinhas, né, na internet para você fazer e fica mais gostosinho e vale a pena, tá bom? Se você quer saber o gosto, farinha de trigo e água, mais nada, esse é o gosto. Por isso que existem várias receitas que você pode fazer e melhorar tudo isso aí. Olha só, está conosco a irmã Maria dos Anjos, a Alana Oliveira. Sejam bem-vindas, Deus abençoe a vida de vocês nessa live aqui dos Amigos de Sião. Também está conosco o Ivo, seja bem-vindo também. Bem, o que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Aqui o pedaço da matzá, pão sem fermento, sem pecado, sem a contaminação, sem a corrupção, falando do corpo do Messias, que seria uma vida sem pecado, perfeita, sem mancha, sem mácula. Bem, quando nós pensamos nisso, nós olhamos para o texto bíblico, lá em João, capítulo 8, versículo 46, o Senhor Jesus, né, no seu ministério de 3 anos, ele se levanta no meio da multidão, ele faz essa indagação, essa pergunta aqui, que é muito importante. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem dentre nós aqui seria capaz de levantar e dizer, quem me acusa de pecado? Opa, alguém com certeza da sua família, alguém que trabalha com você, alguém próximo, diria, você já pecou sim, eu te conheço, você falou assim, fez assim, ou deixou de fazer. Por quê? Nós podemos pecar em algumas áreas, não é? De atitudes, não é verdade? Por pensamentos e omissão. Então perceba, o Senhor Jesus, observado pela multidão, pelos seus discípulos, pelos seus familiares, ele se coloca no meio e diz, quem me acusa de pecado? Ele é o pão sem fermento, sem contaminação, sem pecado. Ele é o que pode realmente nos salvar, porque ele é sem pecado. Ele teve uma vida pura, santa, imaculada. Não é à toa que o profeta disse que o Messias viria de uma virgem. Estão entendendo? Tudo isso para cumprir a profecia, para ele ser a pessoa certa, para no meu e no seu lugar ser o Cordeiro de Deus. Tá bom? Então esse é o primeiro significado da festa, profeticamente falando, dos pães ázimos. A vida pura, imaculada, perfeita, sem mancha de Jesus, tá certo? Bem, esse é o significado. E aí eu convido você também para olhar Hebreus capítulo 4, os versículos 14 a 16, e aí nós entendemos melhor nessa descrição aqui de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Perceberam? Ele pode nos socorrer porque ele é perfeito, sem pecado. Por isso que ele veio a este mundo, nasceu de uma virgem, viveu uma vida pura, imaculada, perfeita, como pão ázimo, uma matzá, sem contaminação desse mundo, para poder nos substituir, estar no meu e no seu lugar. Avança um pouquinho mais, olha só o que encontramos na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, 21 a 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Perceberam? O seu corpo, o pão, esse mesmo pão que, como nós vimos, né, na ceia do Senhor, como nós sabemos, celebramos na ceia do Senhor, quando ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis em memória de mim, e ele então reparte o pão e os discípulos comem. Ele está se referindo justamente a matzá, o pão ázimo, né? Quando ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós, ele estava com a matzá, o pão ázimo, o pão sem fermento. Olha que coisa impressionante. É isso que o apóstolo Pedro está tendo em mente aqui e falando para a gente nos dias de hoje. Bem, e aí eu quero terminar com uma aplicação que o próprio apóstolo Paulo dá, baseado aqui na questão da festa dos pães ázimos, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8 diz: não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Falando para os crentes, os discípulos de Jesus. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa com o fermento... Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. É isso que os discípulos do Senhor Jesus têm que viver, têm que praticar. Agora, a segunda festa que eu quero mencionar aqui, que está em conexão, é a Páscoa, né? Olha só o que está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Palavras do Senhor Jesus. Eu acho que cabe muito bem aqui a gente ler essa passagem. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Nós temos a seguinte palavra dita pelo Senhor Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Assim como o pão ázimo fala da vida sem pecado, um corpo puro, imaculado, santo do Senhor Jesus, também a Páscoa tem um significado profético para a gente entender. Aquela mesma Páscoa de Êxodo 12, de Levítico 23, né? Primeiro, eu quero destacar o seguinte: a Páscoa judaica caiu do dia 8 a 16 de abril, e eles estão no ano 5.780. Coincidentemente, nessa semana da Páscoa judaica, nós estamos tendo a Páscoa cristã, ou a Páscoa ocidental, tá certo? Que vai do dia 10 ao dia 12 de abril desse ano de 2020. Porque nem sempre ela coincide, porque enquanto o nosso calendário é gregoriano, solar, o calendário judaico, bíblico judaico, é o calendário lunar, baseado na lua. Então aí tem uma defasagem. E quando começou isso? Isso começou lá no Concílio de Nicéia, e infelizmente mudaram as datas, e aí então não se coincide mais. Mas antes desse concílio coincidia a data, era a data do calendário bíblico judaico. É uma pena. Infelizmente, outras coisas também foram mudadas ali nesse concílio, que não foram restauradas, lamentavelmente. Porém, é bom a gente saber e entender essas questões também na história da cristandade, tá certo? Agora eu quero convidar você para voltar para Êxodo, porque agora nós vamos ver a pessoa do Messias lá. Então vá comigo para Êxodo, capítulo 12. Olha que interessante que é dito aqui. Êxodo capítulo 12, que fala do cordeiro para cada família. Diz assim, Êxodo 12, versículos 3 a 6. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. No 10º dia, guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Guarde bem isso aqui. Primeiro, é uma festa familiar. Envolve um cordeiro ou um cabrito. Segundo, o cordeiro seria preparado no dia 10 e seria observado até o dia 14º, que é o dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa.
Então, presta atenção nisso aqui, irmãos, que é muito importante. O que nós temos aqui? Se em 4 dias esse cordeiro que foi separado apresentasse algum defeito, ele teria que ser substituído imediatamente. Então percebam, ele ficou um período exposto, em observação o cordeiro. Tá certo? Já já eu vou explicar sobre isso aqui na pessoa bendita do Senhor Jesus. Olha só, está conosco o Alexandre Ferracini, seja bem-vinda, a Cláudia Ribeiro, a irmã Valquíria e outros irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom, outra coisa, terceira coisa importante, a condição do cordeiro de 1 ano, sem defeito. E a quarta, no dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa, o cordeiro seria sacrificado à tarde. Guardar essas informações, uma família, um cordeiro separado e observado do dia 10 até o dia 14º, as condições de 1 ano sem mácula, perfeito, sem defeito, e sacrificado à tarde. O que isso quer dizer? Vamos entender profeticamente o cumprimento no Messias dessas informações que o texto nos dá aqui, que é muito importante. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 29, quando o Senhor Jesus veio iniciar o seu ministério, um ministério de 3 anos, ele veio até João Batista, com 30 anos de idade, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus foi batizado nas águas, e assim ele começa o seu ministério. Então percebam, assim como o cordeiro era separado do 10º dia até o 14º, com o batismo, o Senhor Jesus foi separado para o seu ministério. E ele foi observado durante 3 anos, pelos discípulos e pelas autoridades de Israel. É o cordeiro sendo observado, como o cordeiro pascal, que era separado e observado. Segundo, o Senhor Jesus, após ser preso, foi interrogado por Pilatos e Herodes. Eu convido você a abrir lá em Lucas, capítulo 23, e olha só o que nós vamos encontrar. Lucas, capítulo 23, versículos 13 a 15, diz assim: e convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem. Então ele foi observado também pelos gentios e foi achado sem culpa. Ele é um cordeiro imaculado, perfeito. Guarde bem isso aqui. E aí o texto diz: nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Mas ele também foi examinado pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio. Vá comigo agora para Mateus capítulo 26. E olha só essa informação. É o cordeiro sendo examinado para poder então ser sacrificado à tarde. Entenderam? Olha só o que nós temos aqui. Mateus capítulo 26, versículos 57 a 60, que diz: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: esse disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E nós sabemos, ele estava falando do seu próprio corpo, que é o que vai acontecer, né, na celebração da Páscoa. E olha que interessante, o sumo sacerdote, o sinédrio também, não achou nele culpa alguma. Mas olha só, o que isso quer dizer? Que esse cordeiro, Jesus, então estava apto para ser sacrificado. E que horas que ele seria sacrificado? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 6, diz: à tarde. E olha só o que nós encontramos no próximo capítulo de Mateus, 27, os versículos 45 e 46. O que nós temos aqui? Mateus 24, 45 e 46. O seguinte: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E o versículo 46 diz: e perto da hora 9ª, 3 horas da tarde, Jesus em alta voz, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós temos a expressão aramaica. E olha só,
às 3 horas da tarde, quando o cordeiro pascual, os cordeiros pascuais estavam sendo sacrificados, nesse momento o Senhor Jesus clama. E o que ele faz depois de clamar? Olha só o versículo 50, que diz: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Jesus é o cordeiro que está sendo imolado, sacrificado por nós. Sabe aquele cordeiro que vai ser morto às 3 horas da tarde lá no Egito? Seu sangue vai ser passado na verga e nos umbrais. O que nós temos aqui? A crucificação, a morte do Senhor Jesus. E olha só o que o salmista, olhando para todas essas séries, né, de sacrifícios, de oferta, o que ele vai dizer lá no Salmo 16, versículo 10, o Salmo de Davi. Olha que o rei Davi viu profeticamente no cordeiro. Ele vai dizer assim, Salmo 22, versículo 16. Salmo de número 22, versículo 16, diz o seguinte, acompanhe comigo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassar, passar de um lado para o outro. O que seria traspassado? As mãos e os pés. Agora, não é aqui na palma da mão, é aqui no pulso. Não é? Daqui até aqui é chamado iad, mão, em hebraico. E se colocasse o cravo aqui, não dá sustentação, podia romper. Mas aqui dá a sustentação necessária para manter um crucificado na cruz. Nós temos achado arqueológico de ossadas, né, que foram crucificadas e a marca está aqui. Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, as suas mãos, os cravos foram traspassados no pulso. Foi perfurado, né? A comprovação daquilo que o rei Davi viu 1000 anos antes, que o Messias teria suas mãos e os pés traspassados. Fala da cruz, não é? Então, nós olhando para esse texto do rei Davi, escrito 1000 anos antes de Jesus, nos leva para a cruz, lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E o versículo 18 diz: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Bem, eu quero dar uma pausa aqui neste momento, porque cabe aqui uma pergunta que provavelmente está na mente de algumas pessoas. Mas, afinal de contas, quem matou o Senhor Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Foram os nossos pecados? Quem realmente matou o Senhor Jesus? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pergunta certa é: quem ou por que Jesus foi até a cruz? Ele foi até a cruz por amor. E por quem? Por mim e por você. Tá bom? Quando nós olhamos para João, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, olha só o que o Senhor Jesus vai dizer acerca da sua morte. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Ele vai dizer: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele é um cordeiro voluntário. Ele vai fazer um sacrifício expiatório. Vai pagar o resgate pelo meu e seu pecado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Então ninguém tirou a sua vida. Ele voluntariamente entregou. Os judeus entregaram a Cristo aos romanos, os romanos o crucificaram, mas na cruz o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, o propósito de Deus era justamente o Senhor Jesus ser entregue por mim e por você. E Ele fez isso voluntariamente, porque Ele nos amou. Guarde isso no coração. Alguém poderia matar Deus? Quem tem poder? Os nossos pecados? De forma alguma. Ele voluntariamente se deu, porque Ele é o Todo-Poderoso. E nós sabemos porque Ele se entregou. No terceiro dia Ele vai ressuscitar, mas aguarde, esse é o nosso próximo tópico. Porém, eu quero mostrar de forma clara no Evangelho isso. Abra agora em João 19, 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Essa expressão, está consumado, era a expressão dita pelo sumo sacerdote depois de fazer o sacrifício e de expiar, através do sangue do animal, o pecado do povo de Israel. Então Jesus disse isso: olha, o sacrifício vicário está consumado.
Mas isso foi voluntário, porque olha só o que a segunda parte do texto diz. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É voluntário porque ele inclina e entrega. Ele não entrega porque a morte estava dominando ele, vencendo. Né? Porque a morte vem, tira a nossa vida e aí cai o corpo. E é isso que é a definição de morte, a separação da alma e do espírito do corpo. Mas Jesus faz ao contrário. Ele inclina para depois entregar. Mostrando que é uma oferta voluntária e substitutiva, vicária no meu e no seu lugar. Isso é simplesmente maravilhoso. Por que ele tinha que morrer? Olha só o que diz lá Êxodo capítulo 12, versículo 7. Vamos lá, volta comigo. Êxodo capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aí ele vai dizer que quando o anjo, quando o Senhor e o anjo da morte passar e ver o sangue, ele passaria por cima. Pensar. Essa é a ideia da palavra aqui. Por isso que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, para que o juízo de Deus passasse por cima de nós e não nos ceifasse. Porque todos nós somos pecadores dignos de morte. Mas olha só o que vai dizer Hebreus, olhando para a figura do Cordeiro e do sangue derramado no altar e do sangue derramado na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que o Senhor Jesus entrou, veio a este mundo, tomou forma humana para se identificar comigo e com você, para morrer naquela cruz e derramar o seu sangue. Olha o versículo 28 de Hebreus. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. E ele faz isso com o quê? Com o seu precioso sangue, como nós encontramos aqui no sacrifício de Cristo, em Hebreus capítulo 9. Olha, se passa o sangue na verga, mas o israelita devia acreditar nisso, lançar fé naquele sangue, que aquele sangue iria protegê-los do anjo da morte. E os protegeu, porque eles creram. E porque eles creram, eles obedeceram. Quem crer, será salvo. Se você crê no sangue de Jesus, esse sangue é poderoso para perdoar os seus pecados e para te dar uma vida eterna. Agora vamos para a última festa e finalizar com a festa de Habicurim. Como vimos, é a festa que eles iriam celebrar depois que estivessem na terra, depois que tivessem implantado as suas vinhas, as suas sementes, e aí a primeira colheita, os primeiros frutos, as primícias, eram oferecidas ao Senhor. E aí nós temos o Salmo 16, que é uma profecia sobre a ressurreição do Messias. Vai lá comigo então para o Salmo de número 16, e nós temos aqui também mais um Salmo do rei Davi, falando sobre agora, não sobre a morte, mas sobre a ressurreição de Jesus. Diz assim, o Salmo 16, 10, Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Por quê? Porque ele vai ressuscitar. O que é corrupção? O que é ver corrupção? É ser comido pelos vermes. É por isso que o Senhor Jesus foi sepultado num túmulo escavado na rocha. Porque nós sabemos, se fosse sepultado diretamente na terra, os vermes iriam começar a comer de fora para dentro. Lembra do caso de Lázaro, que foi sepultado também num túmulo de rocha, numa rocha, na pedra? Quando o Senhor Jesus foi lá para ressuscitá-lo, ele já era morto de 4 dias. Ele disse, tirai a pedra. E aí uma das irmãs disse, Senhor, já cheira mal. Mas eles tiram a pedra, porque era morto de 4 dias. Olha só, por que o Senhor Jesus ficou 3 dias? Para cumprir aquilo que ele disse, o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites no seio do ventre da baleia. O Senhor Jesus estaria no seio da terra. Mas ele não viria corrupção, porque ele no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele não ficaria mais tempo lá, ele não seria tocado de vermes, porque a partir do 4º dia os vermes começam a comer de dentro para fora. É disso que está falando aqui o salmista. E aqui nós temos as primícias.
E olha que interessante, as primícias eram oferecidas para Deus na conexão com a Páscoa e com a festa dos pães ázimos no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Exatamente, o domingo. Mas se você olhar ainda para o Salmo de número 16, olha só o que nós temos aqui no versículo 9, depois no versículo 10, que é um contexto aqui que fala desse propósito da ressurreição. Salmo 16, agora o versículo 9, diz assim: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. E ele fala que não vai haver corrupção. E olha o versículo 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Está falando do poder da ressurreição, que nos dá vida e vida eterna, a alegria, a presença do Senhor, a vida na presença do Senhor. E isso se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Vá comigo agora para o túmulo, né, que o Senhor Jesus foi sepultado, lá no Evangelho de João. Nós temos aí o capítulo 19. Olha só o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 42. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, e olha só, quando você lê nos evangelhos que os judeus não é o povo, é aqueles que representam o povo, os líderes do povo, tá bom? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro, e havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E o versículo 42 diz: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Isso aqui é para cumprir a profecia de Isaías. Sabe o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 53? Olha que impressionante. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 9, acerca do Messias é dito o seguinte. Isaías 53, versículo 9. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E o túmulo de José de Arimateia, esculpido na rocha, foi o lugar onde o corpo do Senhor Jesus foi sepultado. E vocês sabem, Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E o que foi colocado na frente desse túmulo? A guarda romana para proteger que o túmulo não fosse violado e o corpo não fosse roubado. Mas nós sabemos o que aconteceu. Vá comigo agora então para Mateus capítulo 27, versículo 62 em diante. Mateus capítulo 27, versículo 62 em diante, diz assim: e no dia seguinte, o que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mas a guarda pretoriana não foi capaz de guardar o corpo do Senhor Jesus. Porque olha só o que nós temos no capítulo 28, versículos de 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o quê? O primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porquanto um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Se um dia você tiver a oportunidade de ir até Israel, a cidade de Jerusalém, contemplar o Gólgota,
e ir para o túmulo, o jardim do túmulo, e você entrar naquele jardim do túmulo, e você então for para o túmulo, você vai saber o que quer dizer. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, pois o túmulo está vazio. O nosso Salvador vive, o nosso Redentor vive. E ele então pode dar vida, assim como ele deu através dos cordeirinhos lá na Páscoa do Egito. Ele pode dar vida a você, porque o seu sangue tem poder. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo os nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. E nós somos eternamente gratos ao Senhor, que cumpriu essas festas profeticamente, em cada detalhe, em cada item. E assim nós o glorificamos e exaltamos e adoramos a Ele pelos seus grandes feitos. Amém? Muito bem, que Deus abençoe a todos. Agora, então, vamos para as perguntas, curiosidades e dúvidas. Nós temos aqui a Patrícia Helena conosco, Deus abençoe. Igreja Batista Bíblica também participando aqui. Ele vive, Jesus vive, amém, Patrícia Helena, que Deus abençoe. Agora, abrindo para perguntas, curiosidades, comentários, alguém gostaria de participar? Temos aí um tempo para vocês possam compartilhar, né, suas dúvidas, seus comentários, suas curiosidades, né, e também os seus comentários, tá certo? Lembra que eu falei do Afikoman? Pois é. Quando que se come o Afikoman? Quando é encontrado no final da Páscoa, quando as crianças encontram o Afikoman. Esse guardanapo que embrulha o pão é o símbolo do lençol que envolveu o quê? O corpo do Senhor Jesus, né? Quando foi sepultado. Mas quando os discípulos viram que Cristo morreu, houve um sentimento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor pela morte do Mestre. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, eles se alegraram, celebraram e comeram junto com o Senhor. Então, esse é o significado do pão que é envolvido, que é guardado, enrolado no guardanapo, que celebra a ressurreição do Messias. Amém? Alguma pergunta? Olha, o Neemias Fernandes está dizendo amém pela explicação, amém, graças a Deus por esse amor, né? A Nelita está dizendo amém, graças a Deus por esse amor, amém, é verdade. Mais alguém? Temos aí alguns minutinhos para os irmãos se manifestarem, fazer o seu comentário. Estou aqui podendo dar essa atenção e responder com a graça de Deus aquelas curiosidades, suas dúvidas sobre essas 3 festas que o Senhor Jesus cumpriu na sua maneira de viver perfeito, na sua morte e na sua ressurreição. O Francisco Santos pergunta: qual o lugar exato do túmulo de Jesus? Vi na televisão que construíram uma igreja em cima. Pois é, existem 2 túmulos que há ali uma certa disputa de qual seria realmente. Um é o Santo Sepulcro e o outro é no Jardim do Túmulo. De acordo com as evidências arqueológicas, eu acredito que é o do Jardim do Túmulo, que está fora da cidade. Tem as evidências arqueológicas, era próximo do Gólgota, também havia um horto ali, ou seja, um jardim, e tem um poço que se encontrou lá, enquanto aquele túmulo do Santo Sepulcro está dentro da cidade, embora haja um outro muro, né? São muros internos, mas são muros para proteção interna da cidade. Então, as evidências que podiam ter ali para comprovar alguma coisa foram todas destruídas, mas esse que nós estamos falando no Jardim do Túmulo é o que mais apresenta as evidências que estão nos evangelhos, tá bom? O Fabrício está dizendo louvado seja Deus, amém. E a Marlene Sanches está perguntando: hoje temos a vida eterna em Jesus Cristo e na Páscoa judaica. É verdade. Por causa da Páscoa judaica que apontava para o Cordeiro que ia morrer, nós então temos a vida eterna, tá bom? Amém. Mais alguém quer comentar, quer perguntar? Estamos abertos aqui para a participação dos irmãos que estão assistindo, participando conosco nessa live do Encontro dos Amigos de Sião. Há mais alguém que quer se manifestar, fazer uma pergunta? Vamos lá, vamos dar um tempo aqui. Olha só, a irmã Sueli está assistindo, amém, que Deus te abençoe. Eu sei que você está comendo pão sem fermento, você me falou, né? Olha só, o pastor João Francisco, fale um pouquinho, por gentileza, sobre o túmulo de Lázaro e os 4 dias que ele estava no sepulcro. Bom, exatamente. Essa questão é muito importante
porque se acreditava que uma das evidências do Messias, para ser Messias, era ressuscitar um morto. Mas um morto de 4 dias, porque havia uma superstição que no primeiro dia a pessoa podia, né, voltar a ter, na verdade, ter tido tem um termo técnico que eu não me recordo agora, mas uma espécie de um desmaio que para, mas depois a pessoa acaba voltando, né? Então olha que interessante, tinha que ser um morto de mais dias, e o Senhor Jesus vai ressuscitar Lázaro, em que já estava em estado de decomposição. Isso era uma evidência de que ele era o Messias, ao ressuscitá-lo nesta condição, tá bom? Então, essa realmente é uma evidência messiânica que os judeus, através da leitura da Bíblia, criaram como requisitos para reconhecerem o Messias. Sabe, a cura do cego de nascença? Pois é, a cura de um leproso são evidências de que o Messias, são evidências para confirmar a quem realmente seria o Messias, ou seja, o Messias teria poder, deveria ter poder para fazer isso. É por isso que o Senhor Jesus cura o leproso e o cego de nascença e ressuscita pessoas. Mas o caso de Lázaro é realmente singular, fora de tudo aquilo que eles estavam acostumados, né, com os profetas do Antigo Testamento, tá bom? A Cláudia Ribeiro diz, pastor, se ele ficou 3 dias e 3 noites e ressuscitou no terceiro dia, ele não teria que ser sacrificado na quinta? Pois é, há uma grande discussão teológica e também acima de eventos arqueológicos tratando essa questão. Bem, deixa eu dizer para vocês as duas possibilidades. A primeira, na sexta-feira, seria em que você toma a parte pelo todo, ou seja, não seriam 72 horas, mas cada período em que o Senhor Jesus esteve no sepulcro valeria pelo o dia de 24 horas. Essa é uma possibilidade. Mas quando você olha e ele fala, dá o sinal de Jonas, que 3 dias e 3 noites, aí então realmente nós vamos para a morte na quinta-feira, que é uma opinião particular, porém, estão me dando aqui o nome dessa situação que a pessoa pode aparentemente ter morrido e não, que é catalepsia patológica. Espero ter lido corretamente, tá certo? Obrigado, Francisco Santos, que está me dando o nome da palavra médica para esse tipo de acontecimento, né? Bem, então voltando aqui para a questão de que dia ele foi morto, e aí quando você pega, né, as 3 horas da quinta-feira, aí você então vai ter aí os 3 dias e as 3 noites no domingo, tá bom? O pastor Ruth está dizendo, depois dos 3 dias começa a decomposição, certo, exatamente, depois do terceiro dia começa, e por isso Lázaro, quando foi ressuscitado ao 4º dia, já estava em decomposição. A questão do túmulo de pedra e o corpo não ser consumido de fora para dentro, isto foi... sim, ele tá fazendo um comentário, exatamente, realmente, pastor. Daí a gente percebe a precisão, né, do cumprimento profético da vida de Jesus em relação às profecias do Tanar, do Antigo Testamento. Ninguém cumpriu como Jesus cumpriu as profecias. Aliás, de todas as profecias, o Senhor Jesus cumpriu 50%. Falta os outros 50% que ele vai cumprir na sua segunda vinda, tá bom? Temos o Samuel aqui dizendo, os primeiros cristãos celebravam a Santa Ceia com maçã. Sim, excelente pergunta. Eu recomendo, né, a todos aqueles que fazem parte de uma comunidade evangélica que faça o pão sem fermento, ou compre nas lojas, né, de produtos judaicos, porque realmente é o mais bíblico possível. Bom, lembra que eu falei para vocês do furinho que tem aqui? Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, né, mesmo na luz. Esses furinhos aqui, lembra o quê? As mãos e os pés, o corpo de Jesus e o lado, né, que foi traspassado. Então, na própria matzá, que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, nós temos os furinhos. Será coincidência isso? Eu acredito que não. É providência divina, é para deixar as evidências para que a cada ano o judeu possa reconhecer Jesus como Messias na Páscoa judaica. Tá certo? Mais alguém gostaria de se manifestar, de participar aqui nas perguntas, colocações? Pastor Bira, pastor, volta um pouco, pois a Evelyn Guimarães fez uma pergunta. Eu não sei fazer isso aqui, Evelyn. Você não quer fazer novamente a pergunta? Eu aguardo aqui. Pode ser? Vamos ver se a Evelyn consegue fazer aí a pergunta dela, porque eu estou aprendendo ainda a mexer nessas coisas. Eu fui mexer na outra vez e travou e aí eu não fiquei vendo mais nada. Então, Evelyn, coloca de novo a sua pergunta, por favor, para a gente poder
ler e tentar responder? Pode ser? Vamos ver se a gente consegue? Enquanto isso, vamos dar mais oportunidade para outras pessoas também que queiram fazer aí as perguntas. Vamos ver, estamos aqui aguardando a pergunta da Evelyn, enquanto isso eu vou dar umas passadinhas aqui. Olha só, temos o irmão Sérgio Figueiredo mandando abraços para todos os amigos de Sião. Obrigado, Sérgio, que Deus te abençoe. Ele teve a experiência, né, foi amigo, teve amizade com o pastor Leonardo Messna, que foi um grande homem de Deus, que deu um testemunho poderoso à comunidade judaica. E realmente foi uma vida muito preciosa, usada nas mãos do Senhor. Né? Fiz um trabalho maravilhoso lá no Rio de Janeiro. Muito bem, temos o Marco Antônio, pastor Marco. Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo aqui nos Amigos de Sião. Vamos ver se a Evelyn vai colocar a sua perguntinha, né? A sua pergunta aí, para a gente poder responder. Eu tive um probleminha aqui, não sei se estou conseguindo. Nós temos também a nossa irmã Sueli Neide participando. Deus abençoe, um abraço para você, para o Cláudio, para a Patrícia, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E dos netinhos também, tá certo? Então, Shabbat Shalom para vocês. Muito bem, conseguiu aí, Evelyn? Estou te aguardando aqui. Tem mais alguém que quer perguntar? Se não, deixa eu ver se eu consigo. Já colocou. Vamos ver se aparece então aqui a pergunta da Evelyn. Vamos ver se aparece a pergunta da Evelyn aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar enquanto isso. Vamos ver se vai aparecer aqui. Senão eu vou tentar voltar lá atrás. Vamos ver se eu consigo voltar para a pergunta da... já não consigo voltar, me desculpa. Tenho dificuldade. Estou aprendendo ainda a usar melhor esse Facebook. Bom, a Patrícia está dizendo que ela já colocou. Vamos aguardar que aparecer, porque eu ainda não vi. Mas tem mais alguém que gostaria de mencionar algo? Pastor, o senhor... Opa, agora foi demais. Pastor, o senhor pode explicar melhor em que lugar das portas da morte dos primogênitos? Sim, na verga, né? É a ombreira em cima e nos batentes, nos umbrais, tá bom? É essa parte. Eles pintavam em cima e nas laterais, assim, da verga das portas, tá bom? Esses são os lugares. Deixa eu ver aqui. Calma aí, Evelyn, deixa eu ver. Tá. A Joana Dark está assistindo. Wagner Dias, amém. Deus abençoe. Irmão Peter está dizendo, pastor, qual é a origem da matzá escondida? Muito bem. Existem duas teorias que são as mais fortes, com mais evidência. Aqui, uma aquelas que diz que os essênios já faziam isso, e a outra que os judeus cristãos, né, os judeus messiânicos do primeiro século passaram a fazer. Então, essas duas são as mais fortes. Eu acredito que o afikoman, né, e é um termo grego, inclusive, né, porque o termo grego na época, no primeiro século, era muito forte, mesmo dentro da comunidade judaica. Por exemplo, a Páscoa que caísse, né, no sábado se tornava um Shabbaton, que é um termo grego, né? Bem, mas voltando aqui. Eu acredito que foi introduzido com os judeus messiânicos no primeiro século. Eles passaram a usar isso. Bom, esse é o que eu penso, mas existem essas duas possibilidades, tá bom? A Ana Paula também está conosco, Deus abençoe ricamente. Eu perdi aqui a pergunta da Evelyn, me desculpem, não apareceu aqui ainda. Vamos dar mais um tempinho, né? E aí, se não aparecer, eu respondo depois no particular, tá bom? Depois eu sempre olho os comentários de todos e agradeço e dou joinha, né? Para aqueles que estão participando conosco. Então fica aí o pedido, compartilhe visite as nossas mídias sociais
e participe também. Opa, agora calma aí, que apareceu várias aqui. Opa, calma aí, a Priscila Dias. Alguns judeus não acreditam que Jesus é o Messias, certo? Certo. O que significa a Páscoa para esses judeus? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Essa foi a pergunta. Ah, essa foi a pergunta da Evelyn, está certo, muito bem. Então vamos lá, Evelyn. Para os judeus tem um significado primário, que é a libertação da escravidão do Egito, não é? Mas para aqueles que creem, tem esse significado profético, que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Porque não podemos esquecer que a festa da Páscoa era uma festa familiar. E quando o Senhor Deus diz que todas as famílias da terra serão benditas nele, está se referindo ao Messias. Então o Messias veio como cordeiro para, assim como ele abençoou as famílias de Israel, né, dos hebreus, lá no Egito, ele iria abençoar todas as outras famílias da terra, tá certo? Então aí nós temos o cumprimento profético em Jesus. Bem, o judeu vai reconhecer isso quando você falar para eles. Quando eu falar, quando todos nós que cremos assim, que entendemos assim, mostrar para eles, tá bom? Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever de compartilhar o Evangelho com todos, tá certo? Então essa seria a resposta, viu, Evelyn? Deus te abençoe, obrigado pela pergunta. Temos aqui o William Dias fazendo a seguinte pergunta. Pastor, o mandamento do Senhor de orar pela paz em Jerusalém, em sua opinião, qual é o propósito de orar por Israel? Há alguma relação profética? Ah, sim, devemos orar pela paz, que quando nós falamos da paz, nós estamos falando da questão profética, de que o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz e que virá e estabelecerá uma paz duradoura em Israel. Então, quando nós oramos por isso, nós estamos invocando essa promessa, né? Então, tem sim esse significado profético. Além disso, ao orar pela paz de Jerusalém, nós estamos obedecendo o mandamento, como você colocou aí, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tá certo? Muito bem, o pastor Bíblia está fazendo as perguntas aqui. Alguns judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Ah, tá, ele tá repetindo aqui a pergunta da Evelyn. Temos a nossa irmã Fabiana, ela está dizendo, pastor, não aparece em momento nenhum. Sim, verdade, realmente acho que ela não conseguiu enviar, mas eu acredito que tenha respondido a pergunta da Evelyn, tá certo? Obrigado, irmã Fabiana, pela ajuda aí, pelo socorro nessa parte do Facebook que eu estou aprendendo. E estou gostando. Quando voltarmos a termos as nossas reuniões, nossos encontros às sextas-feiras lá no auditório Jacob Gartenhaus, lá em Moema, no TBI, nós vamos continuar fazendo as lives para aqueles que não podem estar fisicamente conosco, né, no encontro dos amigos de Sião. Nós vamos estar transmitindo também ao vivo, tá bom? Pelo Facebook dos amigos de Sião. Então, os outros temas que estaremos abordando ao longo do ano, nós vamos estar transmitindo ao vivo também, tá certo? Muito bem, meus queridos irmãos, eu acredito que essas foram as perguntas, e então eu quero agradecer de todo o coração a participação de todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Maria Alves está assistindo, Deus abençoe. Opa, calma aí, tem mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver. É o pastor Hudson. Pastor, sendo a Páscoa um cerimonial judaico, como o Êxodo diz, somente o natural da terra podia comê-la e não o estrangeiro, Cristo celebra a última Páscoa e institui a ceia do Senhor. Quais os erros em comemorar não sendo judeu? Bem, o texto diz que aqueles que não eram judeus, eles eram chamados para participar desde que eles comessem do jeito que os judeus estabeleceram, tá bom? Então eu estive já em Israel durante todas as festas de Israel e eu peguei a Páscoa lá e eu comi com os judeus, eu celebrei com uma família de judeus a Páscoa, tá certo? Então, seguindo os ritos dele, como eles fazem, como eles pensam, e acredito que eu pude participar e, claro, pude fazer as minhas perguntas, né, apontando para Jesus, o Messias, tá certo? Bem, o que nós vemos aí, claro, na Páscoa, é a instituição da ceia. E isso sim tem tudo a ver com a igreja corpo de Cristo, tá bom? É claro que quando a gente pensa, né, na Páscoa, a Páscoa é para todos aqueles que creem, tá certo? Porque fala da libertação física de Israel do Egito, mas da libertação espiritual em Cristo. E nós temos celebrado como cristãos gentios a Páscoa, porque a Bíblia diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, tá certo, pastor? Então, é claro que quando a gente pensa na ceia, e aí a nossa recomendação aqui
é que se faça com o pão ázimos, tá certo? Muito bem, o pastor Thomas está lembrando aqui a situação do falecimento do pai, né, do irmão Astrocelli. Nós já oramos e já comunicamos, nós vamos estar orando por eles antes de terminar. Também o Leandro Ribeiro está conosco aqui participando. O pastor Luiz Faustino está assistindo, que Deus abençoe, lá de Curitiba. Sim, estão aqui falando que bom que vai poder transmitir depois que voltarmos para o grupo, né? A Leia está dizendo que excelente notícia, as lives das sextas-feiras, amém, que bom. Temos aqui o pastor Manuel, Deus te abençoe, pastor querido, você também. Olha só, o pastor Alexandre Tomás também está conosco, o Fabrício, que Deus abençoe. E assim, temos a irmã Gilza também, que Deus abençoe ela e a família, que todos possam ter aí um final de semana abençoado na presença do Senhor. Vamos orar a Deus então, agradecendo a chegada da Vitória, a netinha da irmã Glaucia, nossa amiga de Sião, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos orar pelo irmão Astrocélio, sua mãezinha, sua irmã, e a Rose pela, a despedida agora no começo da noite do seu pai, que estava bem doentinho, ele descansou no Senhor, um homem de Deus, servo do Senhor. Então que Deus console e conforte. Vamos orar e assim nós vamos encerrar. Pai, toma, ó Deus, nas tuas mãos os corações enlutados, consola, conforta, dá força, sabedoria e graça para lidarem com esse momento, a questão, ó Deus, do sepultamento. Ó Pai, toma, Senhor, teus filhos nas tuas mãos e consola os corações. Também nós celebramos com a chegada da Vitória, que o Senhor abençoe essa vida tão preciosa, ó Deus, os seus pais, os seus avós, de ambos os lados da família, que o Senhor abençoe ricamente. Com a graça e com a tua bênção, e que possamos compartilhar o significado da festa da Páscoa judaica, do Messias, que é o Senhor Jesus, a judeus e a não judeus. É o que eu te peço e agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Temos aqui a Marlene Sanches, muito bom. A continuação da transmissão após a quarentena. Amém. Deixa eu... Estou colocando aqui, vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Muito bem, então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana na presença do Senhor. Amém. Shabbat Shalom, Hag Pessa Sameia Lekulam. Um bom sábado, um bom final de semana e uma feliz festa da Páscoa. Está aqui a nossa irmã Regiara, o Pedro, dando Laila Tov Lekulam. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima live, sexta-feira que vem.